Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do canal. Dessa vez, galera, vamos estar criando juntos um sistema de login e logout com sessões utilizando o nosso PDO do PHP, tá bom? Então, antes de tudo, vamos aqui no nosso banco de dados aqui criar uma nova DB. Então, vou vir aqui em novo. Eu vou chamar de sistema login. Acredito que assim fica bonitinho, tá? Sistema login. Vou clicar aqui em criar. Em sistema login, nós vamos criar a tabela usuários, tá? E ela vai ter 3 colunas. A primeira coluna será o ID, de tipo inteiro, auto increment, tá bom? E ele é a nossa primary key. De automático ela já entra primary key, mas se você quisesse mudar, você poderia vir aqui e colocar, tá? Mas de auto, no momento que eu clico auto increment, ele já transforma ela em primary key. Nós vamos criar o usuário, que vai ser varchar de 50 caracteres, tá? E a senha será um varchar de 255, que é o máximo, para a gente utilizar uma senha hash, beleza? Então, criamos aqui a nossa tabela, db sistema login, tabela usuários. Vamos criar o nosso arquivo de PDO? Então, lá no nosso VS Code, vamos criar aqui um conexão.php. Como nós vimos no vídeo anterior, vamos abrir aqui uma variável chamada PDO, e tem uma nova instância de PDO. MySQL, que é o que a gente vai estar utilizando, hostname, que será igual a localhost, ponto vírgula, dbname, que será igual a sistema underline login, vírgula, o usuário do banco de dados, que é root, e a senha, que é vazio, tá bom? Aqui nós já temos o nosso PDO. Se nós quiséssemos fazer uma tratativa de erro, nós poderíamos criar o try-catch aqui, mas o try-catch a gente não vai utilizar, pois eu quero apenas mostrar o sistema de login, tá bom? Try-catch nós já fizemos no vídeo anterior, acredito que ninguém mais tem dúvida. Então vamos fechar aqui e vamos abrir o nosso usuário de teste, tá bom? Então vou chamar de criar usuário.php, para não ter que criar um formulário do zero de criação, tá bom? Então vamos abrir aqui o PHP e vamos chamar o nosso conexão, query conexão PHP, para a gente poder fazer essa brincadeira. Então, vou criar aqui um usuário de teste, então vou chamar usuário igual a admin, beleza? E vou chamar aqui senha hash. A senha hash, nós vamos utilizar uma função do PHP, que seria password hash, tá bom? E vamos passar aqui uma senha, vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E vou passar o tipo logo depois. Em maiúsculo, a gente digita password e vamos utilizar o melhor que tem no momento, que é esse argon2i, tá bom? Colocando o mouse em cima, nós conseguimos ver que é feito um memory cost int, que é uma memória máxima em byte, que poderá ser utilizada para calcular o hash. Nós teremos aqui um time cost, que é o tempo máximo para demorar esse cálculo. E nós teremos os threads, que seriam o número de threads utilizados para calcular. Então é feito todo o algoritmo por debaixo dos panos para poder gerar essa senha hash, tá bom? E eu vou mostrar para vocês na prática tudo isso aqui, tá bom? Então vamos descer aqui, vamos fazer um SQL. Opa, botei em maiúsculo, perdão. E a gente vai fazer aqui o quê? Um insert into qual tabela? Usuários. Vamos abrir aqui, vamos botar nome, vírgula, senha, tá bom? Após feito isso aqui, a gente vai botar os values. E nos values, nós vamos passar parâmetros ao invés das variáveis. Então, posso botar aqui 2 pontos usuário, tá? Usuário, vírgula, 2 pontos senha. Isso aqui vocês podem estar achando novo, mas eu vou explicar por quê. Antes, nós fazíamos queries. Dessa vez, nós vamos fazer prepares. Nós vamos preparar a tratativa do SQL. Então, posso criar um statement de forma abreviada, tá? Que era o statement que a gente escrevia, eu estou botando abreviado, que é STMT. Que é igual o quê? A um PDO fazendo um prepare. Dentro desse prepare, ele passará a SQL, tá? Nós vamos preparar o que está sendo feito aqui. Antes nós fazíamos a query, nós já executávamos. Não, agora nós vamos preparar essa tratativa. Então, STMT, vamos passar aqui bind param, que a gente vai passar os parâmetros através daqui. Então, eu abro aqui aspas, 2 pontos, usuário. Então, para o usuário, eu quero que passe o quê? Eu quero que passe a variável usuário, tá bom? Nós podemos colocar o tipo. Se eu botar vírgula aqui, eu posso botar PDO, 2 pontos, param, str. Então, estou falando que aqui eu só vou aceitar string vindo daqui. Mas a gente já está passando string, tanto aqui quanto aqui embaixo. Inclusive, vou manter até aspas duplas para seguir um padrão, tá bom? Então, eu vou tirar o tipo, mas se quiser pôr, pode pôr. E por debaixo
Eu vou botar aqui senha. E vou mudar também para senha hash. Beleza? Feito isso, nós vamos fazer o verificativo, né? Vamos fazer a verificação aqui. Nós vamos falar if stmt execute for positivo. Se der tudo certo, nós queremos que exiba echo o quê? O usuário criado com sucesso. Beleza? Caso ao contrário, nós queremos que exiba erro ao criar o usuário. Tá bom? Aqui no caso eu escrevi echo errado, tá? Beleza? Então aqui tá tudo bem indicativo, tá bom? Deixei aqui bem bonitinho para vocês poderem entender e vamos verificar se foi. Então vamos vir aqui no localhost, vamos acessar o criar usuário. Ele deu um erro aqui, ó, syntax error. Provavelmente ele está pedindo para a gente colocar o... Ah, entendi. Olha só, nós vamos colocar aqui aquela crase, tá bom? Vamos colocar essa crase aqui, eu acredito que foi isso que deu erro. Deixa eu dar um F5. Não, ele deu de novo. É alguma outra parada aqui, talvez seja o tipo. Deixa eu experimentar aqui, PDO, dois pontos, parâmetro string, e o de baixo também, que é parâmetro string. Deixa eu dar vírgula aqui e colocar. Vamos verificar, F5. Ué, que engraçado, ele deu um erro aqui, mas não faz sentido. Gente, perdão. Eu bisonhei legal aqui, tá? Vou tirar o tipo aqui. E deixa eu tirar esse tipo. Eu falei into, mas eu escrevi int, tá? Faltou o O aqui. Beleza? Vou tirar isso aqui. Acabei confundindo, tá? Se eu voltar aqui da F5, agora tem que funcionar. Nome não existe porque eu escrevi errado. É usuário. Eu não sei porque que eu escrevi nome aqui, tá bom? Deixa eu dar um F5. Pronto. Usuário criado com sucesso, beleza? Isso é super normal, tá bom, galera? Acontecer esses erros. Vocês que estão desenvolvendo, aprendendo, vocês vão ver que toda hora, caramba, deu um erro, mas o PHP, ele aparece o erro pra gente, tá? Então, voltando lá na tabela, nossa, que zoom, clicando em usuários, nós conseguimos ver aqui, olha só que bacana, temos o usuário admin e olha a senha hash que ele criou. Se copiarmos aqui e colarmos aqui, nós conseguimos ver que tudo aquilo que ele disse no password, que seria o time coast, os threads e memory coast, nós temos aqui, ó, o volume, a memory coast, o time e o algoritmo, né? É todo o traço dele baseado no Argon 2i. Então tudo isso aqui vai ser calculado por debaixo dos panos para descobrir qual que é a nossa senha, beleza? Muito bacana, né? Tá bom, nós criamos um usuário teste e agora a gente tem que ter o nosso login, né? Então vamos lá em login.php. Nós vamos abrir aqui o PHP também. E agora vem algo novo também. Nós precisamos passar algo que diz, ei, existe alguma sessão? Então a gente vai chamar o session underline start. Ele vai iniciar a sessão, beleza? Botando o mouse em cima, ele fala aqui, inicia uma sessão ou continua uma sessão. Então é através dele que nós vamos iniciar ou verificar se já foi feito o login. Vou dar B5 aqui, utilizando o nosso Bootstrap novamente. Vou chamar essa página aqui de login, ou login, tanto faz. Vou descer aqui no main, vou dar um class container nele aqui, para ficar um espaço bonitinho pra gente. Um mtzinho top, tá ligado? E beleza. Aqui vou criar um form action, um form do post, tá? E a nossa action vai ser o valida login.php que iremos criar. E o método será post, tá? Então vou chamar aqui usuário, dois pontos, e vou chamar logo o input, logo de cara. O input, a class será form control, tá? Do Bootstrap. Eu não gosto que ele fica preenchendo sozinho, então eu vou lá e boto autocomplete off. O type é text mesmo. E o name tem que ser o que a gente colocou no banco de dados, que é o usuário, tá bom? Vou copiar isso aqui, agora eu vou chamar a senha. A senha, o type será password, para aparecer aqueles asteriscos, e o nome será senha, beleza? Vamos criar aqui um button. O button terá um type, que é submit, vai ser um botão de submit, e eu vou chamar de entrar. E vamos configurar esse button com btn, btn small, btn success. E vamos verificar como que ficou isso aqui. Barra login.php. Olha que bonitinho. Deixa eu dar uma margem aqui disso aqui. Margem top 2, deixa eu dar um F5. Olha que bacana. Bem bonitinho, né? Beleza.
E já vou preparar aqui a nossa página para quê? Se houver algum erro, se alguém digitar o login ou senha errada, eu quero que ele exiba um erro logo abaixo. Então, vou abrir aqui o PHP de novo. Vou estar abrindo o PHP e vou colocar o seguinte. If, quero verificar se existe, né? E set, se está setado o quê? Uma variável global, que é $_section. Section. Eu quero que tenha um nome que eu vou deixar aqui agora, que é erro login, que a gente vai criar no futuro. Se a pessoa digitar um nome ou senha errada, ela vai trazer isso aqui. Então, verifica para mim, nessa variável global, se existe algo chamado erro login. Se existe, eu quero que você exiba através de um parágrafo, né? Vou botar aqui um parágrafo com uma class text danger em vermelho. O que esse parágrafo vai ter? Ele vai concatenar o quê? O erro para a gente. Então, eu vou copiar isso aqui. Eu quero que ele exiba o erro, né? E o erro vai ser passado lá na validação. Então, eu posso concatenar aqui com o final do parágrafo, tá? Pronto. Dessa forma aqui, depois que exibir o erro, eu quero que ele tire, para não ficar o tempo todo aparecendo. Unset, né? Após apresentar o erro. Se a pessoa atualizar a seção, a página, eu quero que ele tire esse erro login. Tá bom? Pode estar parecendo um pouco confuso agora, mas vocês vão entender quando a gente terminar a validação, tá bom? Então, isso aqui é apenas para se a pessoa digitar algo errado, tá bom? Então, o nosso login está feito aqui e a gente precisa criar o valida login. Então, vamos lá juntos criar o valida login. Tá bom? No valida login, mesmo esquema, nós vamos puxar o connection para cá, na nossa conexão. Porém, antes de tudo, nós temos que iniciar a nossa sessão. Porque aqui nós iremos passar os valores se estiver tudo certinho, tá bom? Então aqui eu inicio a sessão, section start, e depois eu puxo a conexão, beleza? Vou chamar aqui o usuário. O usuário eu vou chamar ele pelo post, que a gente vai digitar. Só que esse post apenas vai puxar o nome, o usuário. E se a pessoa não passar nenhum usuário, eu quero chamar de vazio, tá bom? Se a pessoa digitar o usuário, vai puxar o usuário. Se a pessoa não passar nada, vai receber vazio. E a mesma coisa será com a senha. Se a pessoa passar a senha, será a senha do post. Caso ao contrário, será um vazio, tá bom? Vamos criar aqui um novo SQL. Ele será igual ao quê? Um select ID, né? O ID que eu estou colocando aqui é o do banco de dados, tá bom? É esse aqui, ID. E eu quero também que ele pegue a senha. Ele vai puxar os dois. Tá, Vilar, vai puxar os dois como? From o quê? Usuários. Então, ele vai entrar aqui, ele vai pegar o ID e a senha dos usuários, escrevi errado, onde o usuário for igual, agora a gente vai passar aqueles parâmetros de novo, 2 pontos, usuário, com um limite de 1. Eu quero apenas que ele me traga 1. 1 apenas. Então, aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai selecionar o ID e a senha de qual usuário, o que for passado aqui em cima. Só que a gente também vai fazer um prepare, por isso que eu não coloquei o nome da variável. Eu coloquei 2 pontos, usuário. Poderia também ser uma interrogação, mas por uma boa dinâmica, uma boa sintaxe, a gente vai utilizar 2 pontos, o usuário, beleza? Então vamos fazer um STMT, um statement, que ele vai receber o PDO prepare, o quê? O SQL, beleza? E através desse statement, nós vamos fazer um byte params, passando, né, o usuário. O quê? O usuário também. Então, vamos pegar essa variável e vamos jogar ela para o preparo dele. Feito isso, nós vamos dar um STMT execute, tá bom? Após ele encontrar ou não encontrar, nós precisamos ver se realmente foi encontrado. Se demos o limite de 1, eu preciso saber que é o quê? Se ele é maior que 0. Então, nós vamos descer aqui e vamos botar if statement, né? STMT, outra função, row count, conte as linhas e verifique se é maior que 0. Se for maior que 0, deixa eu dar um enter aqui. Se for maior que 0, eu quero que você faça essa condição aqui para mim. Eu vou chamar de dados e eu quero que ele pegue stmt fetch PDO fetch assoc. Se ele encontrar esse usuário, ele vai trazer para mim e eu vou guardar ele em dados, tá bom? E agora nós vamos fazer uma verificação. Eu preciso saber se a senha é a mesma que foi digitada.
tá bom? E como que a gente faz isso? Existe uma função do PHP também. If password verify. Se existe o password hash, existe o password verify. E o que eu quero verificar? Eu quero verificar se a senha, abre parênteses, senha, que é o que está sendo passado aqui, eu quero verificar se ela é igual, né? Se ela bate com o quê? Com dados senha. Pois esses dados aqui, após ser feito um fetch, ele será um array. Vai ser retornado um array para ele com os dados. Então, se eu quero puxar a senha do array, eu chamo dados, abro parênteses e chamo ali o índice, beleza? Eu quero verificar se a senha é essa. Se a senha for essa, então a gente vai criar uma sessão para isso. Então, vamos chamar session, o quê? Eu vou dar um nome agora. Usuário ID, ó. Usuário, underline ID, podemos chamar assim. E eu quero que ele seja o quê? Dados ID. Entendeu? Eu quero que ele crie uma seção com esse nome e passe para dentro dela o valor de dados ID. Lembrando que dados é esta variável que tem tudo que foi puxado do banco de dados, beleza? E agora eu vou criar uma outra section com o nome de usuário nome, que eu quero que o nome também apareça lá. E o que vai ser passado aqui será apenas o usuário, tá bom? Feito isso, deu tudo certinho, a gente vai entrar numa área restrita. Então, vou abrir aqui um location, dois pontos, restrita, ó, restrita.php, que nós ainda iremos criar. E para não ficar rodando todo o código, a gente dá um exit aqui, beleza, ele morreu. Tá bom, Vilares, isso é se ele logar. E se não logar? Aí a gente vai fazer ele apresentar aquele erro. Então, vamos dar um else aqui. Vamos abrir um section também, section, para a gente criar o quê? O erro login. Lembram que eu falei que a gente ia criar o erro login? É aqui que a gente cria. E eu vou passar para ele o que eu quero que esteja escrito lá, que seja senha incorreta, exclamação, ponto vírgula. Header, vamos voltar para onde? O location, dois pontos, login.php, que é onde nós deixamos o verificador. Para quem não lembra, nós criamos isso aqui, que é o verificador, tá? Do erro login. Nós voltamos para ele e nós dizemos o quê? Nós colocamos um exit também, para se ele chegar nessa etapa aqui, ele não pular para nenhum outro lado. Só que nós fizemos o if aqui em cima, né? Se encontrar o usuário. Tá, e se não encontrar nada? A pessoa digitou um usuário que nem existe. Aí a gente faz um outro else, né, meu amigo? A gente cria aqui um else aqui. Opa, botei aqui sem querer um colchetes, tá? A gente cria outro else que vai passar também um section erro. Section erro login. Só que ao invés de falar que a senha está errada, a gente vai falar o usuário não existe. Ou melhor, não encontrado, né? Soa melhor, né? Usuário não encontrado. E a gente faz o header também para o location, dois pontos, login.php. E, novamente, exit. Muito importante manter o exit para a gente não ficar pulando código, travando, nem nada. Vamos verificar se já está funcionando? No login, eu vou colocar algo que não existe. Vou botar o usuário pipoca e a senha maçã. E vou botar para entrar. Olha o que apareceu aqui. O usuário não encontrado. Se eu apertar F5, sumiu a mensagem. Por quê? Porque logo após fazer a exibição do erro, nós demos um unset. Nós removemos uma variável de seção, tá bom? Então, digitei qualquer coisa, usuário não encontrado. Se eu botar admin e botar a senha pipoca, ele vai falar senha incorreta. Então, ele já está verificando se a senha é correta ou se o usuário está errado, beleza? Então, a nossa parte de verificação está perfeita. Porém, agora nós temos que criar a área restrita, né? Que seria a parte se a gente conseguir logar. Que nós criamos aqui, ó. O location para área restrita. Então, vou criar aqui um restrita.php, beleza? Vamos abrir aqui o PHP. E como eu já disse antes, é muito importante, não esqueça, toda vez que tratarmos de login, tem que ter o section e start. Ele não funciona. Ele não vai funcionar. Temos que criar o section e start, beleza? Section start criado. Eu quero verificar uma coisa. If, né, não está, né? Se não tiver, quando a gente começa com interrogação, quer dizer, exclamação, perdão, a gente quer ver o contrário. Se eu botar aqui assim, ó, número igual a 1. Se eu botar aqui if número igual a 1, ele tem que me retornar verdadeiro, porque eu quero verificar se isso aqui é igual a 1.
Se eu quero verificar se ele não é igual a 1, eu só boto a exclamação. Ele significa ao contrário. Se o primeiro eu busco um verdadeiro, aqui eu busco ao contrário, tá bom? Então, vou apagar esse aqui de estar de novo. If, o quê? A gente tinha o isSet. Eu vou fazer se não estiver setado. É o contrário. Se não estiver setado o quê, gente? O session. Se não tiver setado o session, o usuário underline ID, né? Se a pessoa tentar entrar aqui sem estar logada, eu quero que ela volte para o login, tá bom? Então, location, login.php. Assim nós fazemos. A pessoa tentou entrar aqui, ela deu de maluca, né? Que nem agora. Vou vir aqui e vou tentar acessar restrito. Olha como é que eu sou espertão. Eu não preciso da senha, vou botar restrita.php. Não acontece nada. Restrita.php. Ó, você volta para o login. Então você impede o cara espertão de querer entrar no seu documento, beleza? Aqui vou puxar o Bootstrap de novo, tá bom? Opa, esqueci de fechar aqui o PHP. Vou chamar o Bootstrap de novo. PTBR. Vou chamar de área restrita, tá? E aqui no main eu vou botar assim, H2. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo e a gente pode botar para aparecer o nome do usuário. Como? A gente bota aqui um PHP igual, né? A gente bota aqui session. Se a gente salvou lá no valida login, nós salvamos essa variável aqui, então a gente pode utilizá-la para exibir também. Pum. Opa, copiei demais. Isso. Beleza. Seja bem-vindo e o nome do usuário que logou. Beleza? Assim fica muito mais plausível de saber quem é que está logado, a pessoa identificar quem é. E a gente pode botar um botão aqui, ó. Eu vou criar um ref para logout.php, que a gente também vai criar. E eu vou botar aqui como sair, para a pessoa poder se desconectar, tá bom? Então, vamos deixar isso aqui como um button também. Deixa eu fazer aqui um container, ó, class container, escrevi errado, container, e um espaço top de 4. E eu vou botar um btn, btn, sm, btn, danger, para ficar vermelhinho, bonitinho, tá bom? Então, nós temos a área restrita e a gente precisa criar agora o logout, né? Então, vou voltar para cá e vamos criar o logout.php. Feito o logout PHP, vamos abrir aqui, PHP, e esse aqui é muito mais simples. Se a gente só quer desconectar, o que a gente faz? A gente primeiro inicia a sessão, session start, né? Que a gente vai verificar aqui quem está conectado. Depois nós vamos remover a sessão, session unset. Feito isso, ele já vai entender que é para tirar aquela sessão, só que eu também preciso limpar do navegador. Então a gente vai fazer um session destroy, beleza? Seguindo esse padrão, após ter feito tudo isso, a gente faz um header. Um header voltando para location.login.php. Que a gente quer que quando saia, a pessoa tenha a opção de logar de novo. E, como padrão, vamos fazer um exit para evitar qualquer outra coisa, tá bom? Agora vamos verificar se realmente está funcionando. Na aba de login, eu vou botar admin e vou botar minha senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Botei para entrar. Olha que interessante, galera. Olha que legal, nós estamos na área restrita e eu estou apertando F5, ó, ele já identificou porque ele salvou nos cookies do servidor. Se eu apertar Ctrl F5, o que acontece? Ainda está mantendo, olha que bacana. Se eu clicar em sair, ele me desconecta. Se eu tentar entrar aqui em restrita, ele me trava no login. Se eu botar o admin e botar uma senha errada, ele vai falar a senha incorreta. Se eu botar um usuário que não existe, botar qualquer coisa, ele vai falar usuário não encontrado. Galera, eu posso contar uma coisa muito pessoal minha para vocês. Uma das coisas que eu mais adorei na minha vida do PHP foi fazer isso aqui. Aprender a mexer com isso aqui. E no próximo vídeo nós vamos poder trabalhar sobre validações. Usuários que pertencem a grupos que vão poder estar acessando uma página ou não. Por exemplo, admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sou admin. Eu quero ver tudo que o site me fornece para mexer na aba de administrador. Porém, se a pessoa for usuário nível 1, ela não vai poder ver. E a gente vai ver isso futuramente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu fiz da última vez, eu vou deixar todo esse código para vocês baixarem e darem uma lida, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e fiquem bem.